Fala galera, professor Pedro por aqui. Nesse vídeo vamos resolver a questão número 2 do vestibular FUVEST, provinha aí da segunda fase do vestibular 2023. Se você quiser, dá aquele pause esperto, dá aquela lida e a gente já vai para a questão. Foi, pessoal? Galera, a questão fala aí de rins, fala de néfrons e tudo mais, então bora dar uma revisada rapidamente em tudo que acontece aí ao longo do néfron, né? Lembrando que um néfron é uma unidade funcional do rim e em cada rim nós temos aí de 800 mil a 1.200.000 néfrons. É claro que isso aí vai variar, ninguém precisa saber de fato isso, mas a gente tem muito néfron em cada rim, beleza? Então olha só, dá uma olhada nesse esquema aqui, olha que esquema bacana. Aqui nós temos na cápsula renal o glomérulo renal, né? Esse aglomerado formado por vaso sanguíneo, que é onde vai ocorrer a filtração. O que é o filtrado, galera? É sangue? Não, não é sangue. O filtrado, o sangue chega aqui e o sangue é filtrado. E o que passa por esse filtro, galera? Água, sais minerais, glicose, aminoácidos, ácidos graxos, vitaminas, água, né? Acho que eu já até falei água, mas enfim, né? E o que não passa? Proteínas e células sanguíneas. Por quê? São muito grandes para passarem pelo filtrado. Então o filtrado é composto por isso aí que eu te falei. As regiões aqui do néfron: túbulo proximal, alça néfrica em seu ramo descendente, alça néfrica em seu ramo ascendente, túbulo distal, duto coletor. Então, galera, ao longo disso tudo aqui, várias substâncias são reabsorvidas, outras são excretadas, enfim, né? Dei uma geral aqui dos principais componentes do filtrado, enfim. E agora a gente vai dar uma geral aqui dos principais eventos que ocorrem aqui, galera. Vamos lá. Perceba primeiro que água é reabsorvida ao longo de todo o néfron, exceto na porção ascendente da alça néfrica, beleza? E a água também é reabsorvida sempre de forma passiva. Se liga que na legenda aqui, ó, setinha vermelha, transporte ativo. Setinha aqui azuladinha, transporte passivo, ok? Então aqui, galera, nutrientes, ou seja, glicose, aminoácidos, ácidos graxos, vitaminas, sais e água são reabsorvidas aqui no túbulo proximal. São os principais. No ramo descendente da alça néfrica, somente a água é reabsorvida. E aí você vai reabsorvendo a água, o filtrado vai ficando concentrado. Vai reabsorvendo água, vai reabsorvendo água. Aqui no ramo descendente, você reabsorve tanta água que no ramo ascendente da alça néfrica, nós temos uma região que é impermeável à água. Tá? Já reabsorveu tanta água aqui no ramo descendente e deixou o filtrado tão concentrado que no ramo ascendente da alça néfrica dá uma parada e só tem basicamente reabsorção de sais. No túbulo distal nós temos mais reabsorção de água, mais reabsorção de sais e temos aqui a excreção de potássio. Já no duto coletor, mais um pouquinho de reabsorção de sais, mais um pouquinho de reabsorção de água, e aqui pouco falado nos vestibulares, mas o filtrado já está com uma concentração tão grande de ureia que uma parte dessa ureia extravasa, é reabsorvida, porém é lançada de volta aqui na alça néfrica. Beleza? Outra coisa importante aqui, galera, é o seguinte: o túbulo distal e o duto coletor têm os processos que ocorrem neles basicamente mediados por hormônios. E que hormônios são esses? A aldosterona, produzida aí no córtex das glândulas adrenais ou suprarrenais, e o ADH ou vasopressina, produzida aí no hipotálamo, porém armazenado e depois secretado pela neurohipófise.
Os dois hormônios atuam aí nos dois trechos. Porém, a principal atuação do ADH é no duto coletor e a principal atuação da aldosterona é no túbulo distal. O que a aldosterona faz? Estimula uma maior reabsorção de sódio e uma excreção de potássio. Esse potássiozinho aí, esse K+ aí que você está vendo sendo lançado do sangue direto no filtrado, é estimulado pela aldosterona, ok? E o ADH, galera, hormônio antidiurético. Com esse nome, né, antidiurético, o que ele faz? O hormônio antidiurético, ele estimula uma maior reabsorção de água. E essa água que foi reabsorvida, ela não pode sair. Por isso tem o outro nome do hormônio, vasopressina, dá uma tensionada nos vasos sanguíneos ali daquela região, para que a água que foi reabsorvida por estímulo do hormônio não saia. Beleza? Então veja que se o ADH estimula uma maior reabsorção de água, quando nós produzimos ADH, o que acontece com o volume de água na urina? O que acontece com o próprio volume de urina? Diminui. Por quê? A ADH estimula maior reabsorção de água. Essa maior quantidade de água que está sendo reabsorvida não vai sair na urina. Beleza? Então, galera, demos aí um panorama geral, tá? Não vou me alongar muito, teriam várias outras coisas que a gente podia discutir, mas demos um panorama geral aí e acabamos já matando uma das questões. Outra coisa importante é o seguinte: tudo bem que o néfron como um todo tem reabsorção de água, mas lembra que especialmente o ramo descendente da alça néfrica só reabsorve água? Então olha esses dois tipos de néfron aqui, um com a alça néfrica curtinha e um com a alça néfrica grandona. Considerando reabsorção de água, perceba que quem tem a alça néfrica curtinha reabsorve menos água. Por quê? Lembra que o ramo descendente da alça néfrica, vou até voltar para você ver, só reabsorve água. Então, ó, quanto maior o ramo descendente da alça néfrica, mais água será reabsorvida. Em contrapartida, quanto menor o ramo descendente da alça néfrica, menos água será reabsorvida. Agora, se eu pegasse esses dois néfrons e perguntasse qual animal aí é aquático ou vive bem perto d'água e qual animal aí é terrestre? Esse néfron aqui seria de um animal aquático ou que vive perto de água. Sabe por quê? A alça néfrica curtinha reabsorve menos água. Não tem problema. Ele pode perder mais água na urina, porque essa água que não vai ser reabsorvida vai ser eliminada na urina. Não tem problema ele perder água na urina porque ele vive na água ou muito perto dela. Então tudo bem. E esse néfron aqui, com a alça néfrica grandona, seria de um animal terrestre. Esse aqui, como ele é um animal terrestre, de terra firme mesmo, ele não deve perder tanta água na urina. Então a alça néfrica dele sendo maior, ele vai reabsorver mais água, e reabsorvendo mais água, essa água a mais que ele vai reabsorver não sai na urina. Show? Então, ó, néfron com alça néfrica pequenininha, animal que vive na água ou bem perto dela. Néfron com alça néfrica grandona, animal de terra firme, animal que vive em lugares mais secos. Foi? Bora matar a questão. Letra A. O que acontece com o volume de urina produzido quando há liberação do hormônio antidiurético? Galera, hormônio antidiurético estimula maior reabsorção de água. Essa maior reabsorção de água implica que menos água vai sair na urina. Então, o que acontece com o volume de urina? Vai diminuir, beleza? O volume de urina produzido diminui quando você tem liberação do ADH, beleza? Matamos a letra A. Letra B. Observando a ilustração das células epiteliais de cada segmento do néfron, 1 a 7, indique aquele que mais reabsorve o conteúdo filtrado, justifique sua resposta. Galera,
eu tenho aqui várias células, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele está falando aqui em reabsorção. Galera, repara que quando a gente olha para essas células, uma delas aqui é riquíssima em microvilosidades, que é a célula 1. Repara que a superfície da célula epitelial 1 é riquíssima em microvilosidades. Então, galera, o que você tinha que perceber aqui é microvilosidade aumenta a superfície de contato para maior e melhor reabsorção. Logo, a célula que tiver microvilosidades ou a célula que tiver maior quantidade de microvilosidades vai reabsorver mais. Inclusive aqui uma curiosidade, galera, né? A máquina que faz hemodiálise, né, que faz lá a diálise, ela tem uma espécie de membrana artificial com a permeabilidade muito parecida com a dos néfrons, tá? Por isso aí ela faz o papel que os néfrons deveriam fazer nesse lance de eliminar substâncias tóxicas, reabsorção do que precisa, enfim. Então, voltando para cá. Microvilosidades são especializações de membrana, né, na região apical de células, com o intuito de aumentar a superfície de contato para a absorção ou reabsorção de substâncias. A que tem maior quantidade de microvilosidades é a célula 1, portanto, é ela. Então, o que você responderia aqui? É a célula epitelial 1, e qual é a justificativa? Porque possui uma maior quantidade de microvilosidades, o que aumenta aí a eficiência na absorção, enfim. O caminho era esse, beleza? Letra C. O castor e o rato-canguru são dois roedores com hábitos distintos. O castor é semiaquático e vive nas proximidades de rios em florestas temperadas. Já o rato-canguru vive nos desertos da América do Norte. Considerando a relação entre a área ocupada pelos néfrons e a concentração de urina nas duas espécies, complete o gráfico da folha de respostas com as respectivas posições ocupadas pelo rato e pelo rato-canguru e pelo castor. Galera, volta para cá. Ele fala aí que um deles é semiaquático, vive bem perto da água, e o outro vive em regiões bem secas, né? Olha só. Vamos lá. O castor é semiaquático e vive nas proximidades de rios. Então o néfron do castor seria esse aqui. Tá? Se você já esqueceu da explicação que eu dei, volta um pouquinho esse vídeo e vê de novo. Não vou falar de novo para não ficar muito comprido o vídeo. E o outro lá, o rato-canguru, vive em desertos, vive em regiões bem secas. Então o néfron do rato-canguru seria esse maiorzão aqui, ou seja, os néfrons do castor ocupam uma menor superfície, enquanto os néfrons do rato-canguru ocupam uma maior superfície. Então o nosso gráfico, galera, ficaria mais ou menos assim, ó. Concentração da urina, proporção da área ocupada. Galera, se o néfron do castor é menorzinho, a gente viu que o néfron menorzinho reabsorve o quê? Menos água. Se reabsorve menos água, é mais água na urina. E mais água saindo na urina, a urina fica o quê? Fica mais diluída. Beleza? A urina fica mais diluída. Então o castor ele vai ficar por aqui, ó. Proporção de área ocupada pelos néfrons pequenininha para uma concentração pequena, ou seja, a urina que está mais diluída. Por quê? Néfron menor reabsorve menos água, mais água sai na urina. E o rato-canguru? Aquele néfron grandão, alça néfrica grandona e tudo mais, que a gente esmiuçou ainda há pouco nessa questão, né? Vai reabsorver mais água, né? Se reabsorve mais água, menos água sai na urina. Até porque um animal que vive em região desértica não deve perder muita água. Se reabsorve mais água, é menos água na urina, menos água na urina, urina mais concentrada. Então o gráfico seria mais ou menos desse jeitinho aí. Beleza, galera?
Vamos ficando por aqui, espero que tenha ficado tudo claro, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado demais essa questão. E claro, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like e o seu comentário, inclusive se tiver alguma dúvida sobre essa questão. E, no mais, um forte abraço. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.